E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui falando sobre Páscoa e dessa vez a gente vai aprender a desenhar do zero elementos, desenhos de Páscoa. Então, antes de começar, eu já te peço para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante para mim e para você também, para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E no último vídeo a gente aprendeu como fazer essa textura aqui de chocolate para o seu lettering de Páscoa. Então, se você não pegou, ainda dá tempo de você assistir esse vídeo e fazer sua textura de chocolate para o seu lettering de Páscoa. E hoje a gente vai aprender como criar os desenhos, os elementos desse lettering. Então, a gente tem aqui um pãozinho com vinho, um cordeirinho. Então, bora lá! Eu vou jogar esse desenho aqui para cima, porque eu quero apenas os elementos. Eu vou criar uma camada nova para a gente fazer de forma separada. Aqui eu vou pegar o traço Giz1, que eu andei dando uma personalizada nele. E você pode pegar o traço lápis grosso no Ibis Paint ou o traço Giz úmido lá do meu kit, se você já tem o meu kit de pincéis criativos do Ibis Paint, tá bom? Então aqui o primeiro que a gente vai fazer é o vinho e o pão. Aqui é super simples, você vai estabelecer aqui um tamanho. Deixa eu aumentar aqui a força. Ó, você vai querer aqui ó, a sua taça, beleza? E aqui o seu pezinho dela. E aí você pode traçar aqui no meio uma linha. E aí você já puxa aqui para um lado e para o outro. A gente poderia usar a régua de simetria, sim, mas aqui a gente está num esboço. Então, mão livre. Ó, tenta deixar o mais parecido possível. Agora que a gente terminou, a gente vai fechar reto? Não, a gente vai fechar meio ovalado, por exemplo. Tá vendo que eu não fechei reto desse jeito? Eu fechei meio assim, ó, curvadinho. Então, agora eu vou fechar aqui embaixo, curvadinho para baixo. Ó, desse jeito. Assim a gente traz um aspecto mais real para a nossa taça. E aí eu posso vir com a borracha e até apagar esse traço aqui do meio, que ele já não serve mais. Era só para a gente ter a noção aqui da altura. Aqui abaixo a gente vai puxar linha reta? Não, a gente não vai puxar linha reta. A gente vai puxar uma voltinha, dessa forma aqui. Tá bom? Então, eu fiz isso aqui, ó, para ligar a taça ao corpinho dela. E aí, sim, eu desço reto aqui. Desço reto aqui. É como se fosse o tronco de uma árvore, né? E antes de chegar no final, eu puxo assim para baixo, ó. Então, aqui eu puxo aqui, para um ladinho para o outro. Estabeleço essa largura aqui, né, que a base é menorzinha, e pronto, terminei aqui a minha taça. Aqui dentro da taça a gente tem o líquido. A gente não vai fechar o líquido aqui diretão de uma parede para outra. A gente vai contornar aqui a parede dessa forma. Por quê? Porque isso aqui é a espessura do vidro. E a gente tem que representar, e aí vai ficar muito legal. E o nosso vinho, a gente vai meio que copiar essa mesma linha aqui de cima, para poder ter uma lógica do desenho. Então, estou copiando aqui, ó. E posso fazer até essa voltinha lá para trás, meio semelhante à parte de cima do vidro também. Beleza? Aqui eu gosto de colocar umas bolinhas, né? Porque vinho tem álcool, então as bolinhas representam o álcool. E basicamente a gente concluiu aqui a nossa taça. Então, vamos para os pães. Os pães, eles vão ser desse jeito, ó. Ju, eu não sei nem o que você fez aí. Cara, não é um círculo, quer dizer, não é uma elipse, porque isso é parecido com uma elipse, né? Ele vai ser mais reto aqui embaixo e mais curvo aqui em cima. Então, o desenho que você vai fazer é semelhante a esse. Não tenho muito o que te explicar sobre isso, porque é um traço mais orgânico. Então, de novo, ó, levando em consideração que a base é mais reta e a parte de cima é mais curva, e não é um curvo assim, é um curvo mais aqui em cima e vai descendo para o final. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais reto, curvo e desce para o final. Olha só. Então, aqui eu já fiz o desenho de um
pão. O próximo pão, você vai tirar de trás dele. Então, você só vai repetir a mesma forma, só que ao invés de você desenhar tudo de novo, você já vem descendo, ó, dessa forma. Vou jogar um pouquinho pro lado, diminuir. E aqui o pão, a gente representa aquela partezinha de cima, né, que às vezes é aberta, é crocante, de diversas formas. A gente pode fazer desse jeito, ó, colocando uns cortezinhos, ou dessa forma aqui que eu desenhei, que a gente puxa tipo um xadrezinho no desenho. O pão basicamente é isso. Então concluímos aqui o desenho do pão, do vinho. A folhinha a gente faz de forma bem simples. Puxa aqui reto, faz uma gotinha ao contrário, tá vendo que é uma gota ao contrário? E vai fazendo gotinhas ao longo do fio, esqueci o nome agora, do caule da nossa planta. Mas você também pode fazer como se fosse trigo. O trigo, ao invés de ser uma gotinha de cabeça para baixo, vai ser mais uma gotinha de cabeça para cima. Então aqui você pode fazer o trigo dessa forma. Puxa um raminho e coloca uma gotinha. Dessa forma. Aí você apaga essa parte aqui, ó, porque eu sem querer eu deixei ele pra dentro, aí não tira um pouco a lógica de trigo. E aí a gente volta aqui fazendo tipo uns fiapos do trigo dessa forma. Porque o trigo tem esses fiapos, então ficou bem legal assim, né? Então eu vou só ajustar aqui ele do ladinho. E a gente terminou aqui a base do nosso desenho. Agora eu vou criar uma camada nova, vou desligar aqui a do desenho inicial, pra gente ir para o cordeiro, nosso cordeirinho. E o cordeirinho também é bem simples de fazer, segue os meus passos aqui. A gente vai notar que a gente tem aqui um primeiro círculo e um círculo menor. Então a gente já vai marcar esses círculos aqui, ó. Um círculo maior e um círculo menor, ok? Aqui eu vou deixar esse espacinho porque a gente vai começar a personalizar o rostinho dele. Não coloca grudado, senão a gente vai ficar sem pescoço para o nosso cordeiro. Não aparece muito aqui, mas a gente tem a barbinha dele e a gente tem subentendido. Então aqui, o que a gente vai fazer? O rostinho dele, ele não está de frente, ele está mais de lado. Então você vai marcar aqui uma linha. Essa linha não é reta, ela é meio curvadinha. Deixa eu melhorar essa curva aqui. Pronto, dessa forma. Fiz aqui uma linha curva e eu vou notar que o rostinho dele é mais cheinho da bochecha. Não é uma volta certinha como um círculo. Então, você vai descer aqui, ó, e vai fazer uma leve bochechinha nele, ó. Dessa forma. Puxa uma bochechinha nele aí, tá bom? Aí você vai descendo. E aqui você vai puxar uma bochechinha de leve, ó. Pronto. Já tirei aquela forma circular que tava. E aí você puxa aqui, ó, um voluminho. Tô fazendo bem simples mesmo, que já é a marcação da orelha, ok? Aqui, na parte da nossa linha central, você vai puxar uma voltinha, tá vendo? Uma letra U, e vai seguir aqui, ó, com mais uma letra U, mais uma letra U, aqui em cima. E da orelha, você vai puxar aqui, ó, dessa forma. Você ligou, deixando um espacinho aqui. Beleza? Posso já vir com a borracha e ir apagando as linhas que estão se cruzando para a gente não se enrolar. Ó, dessa forma. E olha como aqui a gente já consegue ver o rostinho dele sendo formado. Vou apagar aqui também. Olha só que graça. Eu já amo. Aqui eu vou puxar uma outra orelhinha. Beleza? E aí a gente vai só fazer esse contorno aqui, ó, da cabecinha dele. Puxo uma lã, né? Um volume de lã maior aqui. E vou fazendo aqui, ó. Só letrinha azul. Vai puxando, vai puxando. Isso aqui é bem facinho de fazer. Ó, essa parte aqui ficou vazia, não tem nada. Eu fecho aqui a cabecinha dele e puxo um pouquinho aqui também, ó. Puxo pra cá. Vai fazendo junto comigo que vai dar certo. E lembra que eu falei do espacinho? Ó, puxa aqui também. Pronto, olha só que coisa linda. E aqui, o que a gente vai fazer?
A gente tem um corpinho que a gente consegue perceber que ele tá de bracinho cruzado. O corpinho dele faz isso aqui, ó. Uma descida curva. E a perninha cruzada também. Então aqui a gente vai fazer uma linha mais ou menos com essa postura. E aí a gente vai puxar aqui as voltinhas necessárias, ó, dessa forma, meio que seguindo a linha curva. Ah, mas eu tô fazendo bem certinho igual o círculo. Tudo bem, sabe por quê? Porque é muito fofinho, é muita lã, muito volume, então não tem problema. O que vai destacar a forma que ele tá vai ser o nosso bracinho, a nossa perninha, que vai ficar um pouquinho mais pro lado, tá bom? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui mais ou menos, na parte de baixo, um volume aqui de lã, e aqui em cima, um volume de lã. Essa parte aqui do círculo eu já posso apagar para não ficar poluindo o meu desenho. E volto aqui. Aqui a gente vai perceber que a gente tem um desenho simples, mas que a gente precisa desconstruir ele para entender. Olha só, se a gente der um zoom, a gente vai ver que a gente tem isso aqui de desenho. Ó. Vou fazer com outra cor que vai ficar mais fácil. O nosso desenho faz isso aqui. Beleza? Então vamos para esse mesmo desenho. É tipo isso aqui, ó. Vou repetir o mesmo desenho que eu fiz lá em cima, aqui. Desse jeito. E aí, para facilitar a nossa vida, eu vou criar uma camada acima só para poder eu não desenhar todo mundo, todas as cores, todos os traços juntos e enrolar. O que a gente vai fazer? A gente vai puxar aqui o primeiro traço do bracinho, beleza? E aqui a gente também vai puxar o traço do outro bracinho mais fininho. E aqui nesse traço desse bracinho, eu já vou criar um volume. Um volume que parece um cake, tipo assim, ó. Dessa forma, tá bom? Porque esse volume aqui é da pata dele. Então, vou marcar esse volume aqui. Marquei. E aqui no outro bracinho, o que tá mais longe, eu vou virar. Ó, desci, virei um pouquinho e marquei o início do braço aqui pra frente. E agora vai ser bem simples. Eu vou puxar daqui do bracinho pra baixo até a patinha, uma curva, e vou fechar aqui, ó. Dessa forma. Eu vou ampliar pra você ver com calma, tá? E na sequência, eu vou fechar aqui desse volume novo pra cá. E aí, fecha aqui. O que eu fiz? Eu entrelacei o bracinho do meu cordeiro. Então, vou ampliar para você, ó. Saiu, aqui, ó, esse daqui. Fiz o volume da pata. Lá no outro canto, saiu o braço e já fez uma voltinha para cá, ok? Nisso que ele fez a voltinha para cá, eu desci aqui um volume, ó. Desci aqui um volume e fechei aqui acima a outra parte. Essa parte aqui não pode ficar aberta, então a gente vai lá e conclui. Olha só como a gente tem a sensação de um bracinho cruzado, tá bom? Então, se você não conseguiu pegar aqui junto comigo, pausa o vídeo, vai fazendo tracinho por tracinho, diminui aí a velocidade que eu tô explicando, mas faz esse bracinho porque não tá difícil. E para concluir, a gente preenche aqui com a voltinha. E nessa parte de baixo, vai ficar mais fácil ainda. Se você pegou o braço, você vai conseguir pegar a perna. Ó, sai uma perninha pra cá e pra cima. E a gente coloca a patinha aqui, ó. O formato dessa perna não é reto. É um pouquinho pra cima e pra frente. Olha só, pra cima e pra frente. E vem a patinha, beleza? E a pata de trás, a gente só desce daqui pra baixo. E faz aqui, tipo um sininho. E aí vem fechando aqui o restinho do corpo. Nossa, que bagunça ficou aqui. Calma, a gente vai arrumar. A gente pega aqui a borracha e vai limpando aqui tudo que é esboço. E quanto ao rostinho? Bom, essa linha aqui vai demarcar o meio do rosto. E nesse caso, a gente vai começar pelo nariz, ó. Mais ou menos aqui, ó, de orelha a orelha, abaixo das orelhas, né? A gente vai colocar o nariz. O nariz é uma letra V. Pode colocar a letra V aí.
Faz uma voltinha aqui para um lado e uma volta muito maior aqui para o outro. Aqui eu exagerei, né, da volta, eu vou fazer melhor. Coloca aqui um tracinho e tá ótimo. Aí a gente vai pro olhinho. O olhinho fica aqui, ó, uma letra U curvadinha para baixo. Coloca um cílio aí para poder dar uma personalidade. E uma letra U para baixo aqui um pouquinho maior. Tudo que é dessa parte para cá é um pouquinho mais largo. Coloca aí uns cílios. Sobrancelha. Bolinha no rosto. Um tracinho aqui na orelha, a outra já tem. E voilá, já tá pronto! Vem aqui com a borracha, tira aqui esse traço de marcação. E o nosso esboço já tá pronto. Então aqui a gente tem o nosso cordeiro completamente pronto, o nosso vinho e o nosso pão. Como que a gente vai fazer agora? Bom, eu vou ligar aqui todos os desenhos. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho, aqui pro ladinho. Ó, diminuir aqui. Tá todo mundo aqui na parte de baixo. E agora, o que você vai fazer? Você vai criar uma camada nova acima de todo mundo e usar a caneta, ou caneta de feltro dura, ou caneta de tinta dura. A de tinta dura é melhor para passar limpo o desenho. E você vai passar limpo, ou seja, vir desenhando por cima, agora com um traço limpo, sem esses diversos rabiscos, essas tentativas que a gente fez. Agora você já sabe o desenho, é só passar por cima. E na hora de pintar, é com você. Aqui, um dos segredos para você deixar o seu desenho mais estiloso é depois que você pintar, você vir com uma cor mais clara e fazer algumas decorações. Por exemplo, aqui o pão eu pintei com a cor marrom, mas depois eu vim e coloquei um marronzinho mais claro aqui em cima e depois até um mais claro ainda, quase branco. Então aqui eu consigo perceber uma diferença de iluminação. Beleza? A parte de cima vai ser sempre a mais iluminada do pão, né? Então, é a lógica colocar o mais claro para cima. A folhinha eu deixei normal, sem muita claridade, e o vinho eu coloquei aqui um rabisco para representar a iluminação e traços claros aqui na minha taça. Aqui o meu cordeiro, mesma coisa. Aqui no caso, eu peguei uma cor mais clarinha aqui do rosto do meu cordeirinho e joguei aqui do lado da direita, como se a luz estivesse vindo da esquerda. Então, projeta uma sombrinha aqui no lado da direita, beleza? Aqui nas patinhas, ó, usei um marrom, depois um marrom bem mais clarinho para simbolizar a iluminação, como eu falei, do lado da esquerda. E agora, cara, é com você. Você já aprendeu a desenhar esses elementos do zero. Eu espero que você tenha gostado, visto como que é fácil. De novo, se alguma parte ficou mais difícil para você, pausa o vídeo, vai fazendo com calma e vai ajustando. Lembra que é a primeira vez que você vai fazer esse desenho, tá bom? E não esquece de postar e me marcar, porque eu vou amar ver esse desenho no seu estilo, no seu traço. E aí? Já quero saber se gostou e se você vai tentar fazer. E lembra que esse vídeo é uma sequência, então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum desses vídeos. Eu aguardo você no próximo. Bora rabiscar tudo, inclusive as telas.